Bom dia. Rui Rio, líder do PSD desde fevereiro de 2018, está a fazer 3 anos de liderança e tem um ano decisivo pela frente. Bom dia. O que é que desejou no sapatinho de Natal para 2021? Ui, que pergunta. Olá, bom dia. Provavelmente está-me a falar em termos políticos, como é evidente, não é? Eu acho que em termos políticos para 2021 há dois patamares, o partido e o país. Para o país é seguramente acabar com a pandemia, resolvemos a pandemia e relançarmos economicamente, isso é evidente, acho que isso é igual para todos, para os 10 milhões, penso eu. No caso do PSD em concreto... E já vê uma luz ao fundo do túnel, como o Ministro da Economia já a vê, em termos económicos, para o país? Em termos económicos, ainda não vejo bem. E porquê é que não vejo bem em termos económicos? Porque não o vejo em termos sanitários. No momento em que eu vir em termos sanitários, automaticamente a economia começa a crescer, pode não crescer nos patamares que queremos e que precisamos, mas começa logo a crescer, como é evidente. E, portanto, eu ainda não estou seguro da parte sanitária. Porque quando estiver seguro da parte sanitária, bom, aí agora é uma questão de afinação técnica para crescermos mais, técnica ou política, para crescermos mais ou para crescermos menos, mas começamos automaticamente a crescer, não é? Este vai ser um ano de presidenciais, ano de autárquicas, ano em que pode ou não haver uma crise política com o orçamento para 2022, e já lá vamos a cada um dos temas. Sim. Para já essa pergunta primeira, como é que está a ver o plano de vacinação de Covid em Portugal? Bom, dá-me ideia que está a correr melhor e mais bem planificado do que aquilo que foi o da gripe, por exemplo. Como sabe, não vou dizer que foi um fiasco, eu não gosto de exagerar, mas correu mal, até porque prometeram o que depois não conseguiram cumprir e depois de sintonia entre o que diversos membros do governo diziam. Relativamente a esta vacinação da Covid, onde a União Europeia tem aqui um ponto muito importante, e onde a União Europeia tem, como tudo na vida, tem coisas positivas e coisas negativas. Tem, efetivamente, também coisas negativas. Mas, neste plano agora da pandemia, quer na componente sanitária agora por causa da vacina, quer para a recuperação económica através dos dinheiros europeus, a denominada bazuca, não é? A Europa aqui foi absolutamente determinante. E na vacinação está a ser também absolutamente determinante. Ainda bem, muito bem, porque nós pertencemos à Europa. Portanto, resta agora ao Governo, agora internamente, uma vez que as vacinas estão a chegar da forma como está programada e com uma celeridade. Gostaríamos que fosse mais, com certeza. Mas partilha o plano do Governo? Não tem reparos? Se o plano fosse feito por mim, podia fazer um ajustamento aqui ou acolá, mas quer dizer, não pode fugir muito daquilo que está previsto. Não pode fugir muito, quer dizer, quando é vacinar as pessoas que estão nos lares, vacinar as profissionais de saúde, isto é mais ou menos evidente, não é? Quando é que conta tomar a vacina? Eu sou dos últimos, porque nas fases que foi determinado... Sou mesmo dos últimos, não é? Conseguiu tomar... De certa forma ainda bem, não é? Porque significa que, claro, que, enfim, já não sou novo, mas não sou assim tão velho e que não tenho nenhuma Mas conseguiu ou tentou tomar a vacina da gripe? Não consegui, mas também vou ser honesto, não tentei. Mas não tentei. Olhando para este ano horríbilis, em que o senhor tem tido um papel de oposição quanto basta, mas sobretudo não levantar obstáculos ao governo, um ano que pareceu vários e quase já não nos lembramos que começou precisamente com um congresso do PSD. E nesse congresso o senhor pediu um pacto político abrangente. Sim. A pandemia forçou esse pacto não escrito ou o senhor sente que ficou a falar sozinho? São coisas muito diferentes. Aquilo que eu sempre pensei, que fui materializando até não só neste congresso como noutros congressos do PSD e em múltiplas intervenções públicas, até muito antes de ser presidente do PSD, portanto não na lógica do que é que o PSD deve fazer, mas na lógica do que é que o cidadão entendia que o país precisava, são duas coisas diferentes. Uma coisa é na pandemia, quando eu percebo que, eu e todos nós, percebemos que o país está perante um drama enorme. E, portanto, não faz sentido nenhum eu dizer assim, o governo vai ter muitas falhas de certeza, porque qualquer um teria nestas circunstâncias, deixa-me aproveitar as falhas e deixa-me aproveitar o descontentamento. Isso é profundamente antipatriótico, antinacional. Eu disse isso, lembra-se que eu disse isso, e que não foram aí esses, enfim, de outros comentadores, enfim, a dizer, não tem pés na cabeça, não critica o governo, é antipatriótico criticar o governo e tal. Não, o que eu queria dizer naquela altura naquele momento, estamos a falar março, abril, maio,
em que nenhum de nós, se for sério, está capaz de dizer que se lá estivesse no governo fazia melhor. Temos de ser honestos. Eu só critico quando tenho a certeza que fazia diferente e, portanto, considerando que fazia melhor, pelo menos diferente e melhor. Aí devo criticar. Mas no início da pandemia, alguém tem algum curso de gestão de pandemias e que pudesse dizer o governo está a fazer isto tudo torto, eu se fosse para lá fazia melhor. Sabe lá se fazia melhor ou se fazia pior? No princípio. E, portanto, em nome do interesse nacional e ajudando o governo, porque ajudar o governo era fundamental, obviamente. Eu acho que isto, quer dizer, sei que eu acho que o regime, tenho dito isto muitas vezes, vai-se degradando Hoje mesmo as sondagens, a maioria dos portugueses acha que o governo está a gerir bem a pandemia. Isso para mim a sondagem são que são, valem o que valem. A sondagem é a minha intuição e aquilo que eu falo com as pessoas e sei, seja a que propósito for. Devo-lhe dizer, aliás, como sabe, de carreira sou gestor e economista, eu se estivesse na área de marketing de uma empresa e precisasse fazer uma sondagem para saber, enfim, a aceitação de determinado produto, devo dizer que estaria numa situação difícil porque considero as sondagens tão descredibilizadas que não servem para nada e aí até podia ser útil. Nunca manda fazer sondagens? O senhor nunca manda fazer sondagens? Não. Olha, vou-lhe dizer, nas autárquicas pedem fazer uma sondagem para isto, para aquilo e não sei o quê. Eu vou ceder imaginem, há 308 conselhos, posso ceder em 7 ou 8, mas não é para mim. Já lá vamos às autárquicas. Mas não é para mim, não me diz nada. Mas querem, quer dizer, pronto, não vou fazer 30 nem 40, era o que faltava gastar dinheiro, uma coisa que não serve para nada. Agora, depois... Mas vai medir o pulso. Eu não vou medir nada, eu não vou medir nada, eu gosto dessas coisas, mas enfim. Mas relativamente a isso da pandemia que estava a dizer, e portanto, naquela situação não critiquei. Agora, chegámos a maio, junho, aí continuo na colaboração ao Governo, designadamente, por exemplo, votamos a favor do estado de emergência sempre, dando ao Governo os instrumentos que ele precisa para combater a pandemia, que é um inimigo comum. Agora, passei a criticar, porque entretanto já há algum conhecimento acumulado e já podemos fazer exigências ao Governo que honestamente em março, abril e maio não podíamos fazer. São coisas... Isto é que há uma sensatez. Olhando para a pandemia, sente que de algum modo olha de outra forma para a política de saúde em Portugal? Olhando para a pandemia, olho de outra forma? Não, isso não. Pergunta mais concreta, continua a defender a gestão privada dos hospitais? Não, vamos lá ver uma coisa. Eu e o PSD, historicamente, aliás, quem tem um papel mais importante no Serviço Nacional de Saúde em Portugal não é o PS, é o PSD. Vamos lá ser sérios. O PS assinou o decreto e deu o arranque ao Serviço Nacional de Saúde. A materialização do Serviço Nacional de Saúde o senhor defende a gestão privada dos hospitais, ou melhor, defendia. A minha pergunta é se continua a defender. Nacional de Saúde, passando para o privado. Aquilo que eu digo é que digo eu e acho que diz qualquer pessoa de bom senso, se um acordo com um privado para a gestão de um hospital, às vezes até para a construção e exploração, enfim, depois para o funcionamento do hospital, se conseguir fazer de forma mais eficaz e a preços mais baratos que o Serviço Nacional de Saúde, não quero. Mas não quero porquê? Olhando para a pandemia, se os hospitais tivessem uma gestão privada, olhando para a pandemia, se os hospitais tivessem uma gestão privada, a pergunta que lhe faço é: teria sido possível ao Governo, fosse ele qual fosse, uma intervenção nacional no sistema de saúde? Não sei se a gestão... está-me a dizer se estivéssemos numa outra situação completamente diferente. Não houvesse público, se houvesse privado. Se houvesse uma gestão privada, como defende? Não defendo nada disso. Eu defendo o Serviço Nacional de Saúde, ponto final, parágrafo. E depois, complementado por acordos com o privado. Eu não estou a dizer que acaba o Serviço Nacional de Saúde e ficamos com o privado. Longe de mim. Sou contra. Aqui não é num apoio. Sou contra. Eu sou a favor do Serviço Nacional de Saúde, mas muito claramente. Agora, eu não sou a favor, digamos, da exclusividade do Serviço Nacional de Saúde, dizendo que nem que eu tenha um privado que consegue fazer melhor e mais barato, pura e simplesmente não contratualizo e não aceito. Isso é que eu não acho que seja racional, está a ver? Já aqui apontou que há deficiências na gestão da pandemia nos tempos mais recentes. Sim. Se fosse Primeiro-Ministro, o que é que faria de diferente de relativamente à gestão da pandemia? Olha, precisamente, continuando naquilo que estávamos a falar, os acordos com os privados. Houve uma resistência, ainda há uma resistência de acordos com os privados. Quando nós temos a capacidade instalada do Serviço Nacional de Saúde, pronto, é o que é. Não é? E, portanto, ela está limitada face àquilo que é necessário para a pandemia. Neste momento, felizmente, não, mas ainda há 2 meses atrás, 1 mês e meio, estávamos, não é? Felizmente agora está a abater.
Por que razão não há um acordo com os privados para utilizar toda a capacidade instalada no país, pública e privada? E houve, da parte do Ministério da Saúde, da parte do Governo, uma resistência permanente a isso. Já falei nisto publicamente 2 vezes, Natália. Vou falar a 3ª vez nisto. Eu visitei, em Miranda do Corvo, um hospital completamente pronto, pertencente a uma IPSS, completamente pronto. Pronto não é as janelas nem as portas, é os equipamentos lá dentro, cobertos com plástico. E porquê que acha tudo que fechado o há mais de um ano. E o Governo, não só agora, mas principalmente há pouco tempo, quando não tinha capacidade instalada suficiente, não assina o acordo com aquele hospital, está pronto e fechado há mais de um ano. Isto tem alguma racionalidade, valha-me Deus. Então o que é mais importante? É o tabu ideológico de dizer é tudo público, tudo público, tudo público, ou ajudar as pessoas, neste caso na zona de Coimbra? Portanto, isto não faz sentido, não é? Não tem racionalidade nenhuma, quando muito tem uma racionalidade política ou ideológica, mas que para aqui não tem sentido, rigorosamente nenhum. Portanto, essa parte. Depois, toda a organização do Serviço Nacional de Saúde ao longo da pandemia foi deficiente relativamente à pandemia. Mas até vamos aceitar pelas razões que eu estou a dizer. Não estamos treinados. Podia ser melhor, mas pronto. Mas e a taxa de mortalidade, não é? Que tem subido imenso, ou subiu imenso em 2020, hoje é o dia 30, portanto acabou o ano, subiu imenso em 2020. Eu estimo que vão morrer em Portugal este ano mais cerca de 15 mil pessoas do que a média. Em Portugal morrem por ano, em média, cerca de 110 mil pessoas. E eu penso que vão morrer em mais umas 15 mil, das quais 5 mil, mais ou menos, de Covid e 10 mil de outras patologias que não a Covid. Ora bom, isto aqui tem a ver com a organização do Serviço Nacional de Saúde. Nós podemos dizer, aquelas que morrem de Covid, não podemos responsabilizar. Enfim, que infelizmente é uma morrem. Fatalidade, sim. Mas e as outras 10 mil que morrem de patologia, de outras 10 mil a mais, que morrem de patologias que não têm nada a ver com isso? Tem necessariamente a ver com a falta de assistência, não tem a ver com a vaga de calor, que o Primeiro-Ministro falou, ou que agora há a vaga de frio, não é? Mas responsabiliza o Primeiro-Ministro por essas mortes? Politicamente responsabiliza o Governo, o Primeiro-Ministro é o chefe do Governo. Politicamente responsabiliza o Governo. Depois, na gestão em concreto, é obviamente o Ministério da Saúde, que não teve a capacidade de planeamento dos hospitais, e depois cada hospital em concreto, de molde, e centros de saúde, de molde a satisfazer os cidadãos, como está farta de ouvir, agora já nem sei o número, mas eram não sei quantos milhões de consultas que ficaram por dar, não sei quantas milhares de cirurgias, mas eram milhões, eu já decorei os números, agora, aliás, não já é esqueceu. Não, e não é só isso, aumentaram, entretanto, também já não são aqueles que eu sabia há 2 meses atrás, mas quer dizer, esta falta de planeamento no Serviço Nacional de Saúde, não é? É dramático, porque repare nisto, eu até vou falar mais devagar para as pessoas entenderem. Nós estamos a tratar estas mortes, estes óbitos, de uma forma, de certa forma, cada vez mais vulgar. Ligamos a televisão, morreram mais 80, morreram mais 50, morreram mais... E são números, morreram 80, morreram 30, mais... já morreram 1000, já morreram 2000, já morreram 3000. Pois. Mas de repente morre alguém, ou próximo de nós, ou um familiar, e nós percebemos que estas mortes são mortes mesmo, a pessoa desaparece, como sempre. E para lá disso teremos cerca de mais 10 mil, não é? Que vão morrer de patologias normais. Portanto, isto é muito grave. Não, quer dizer, nós depois somos abstraídos pelas notícias da ideia que são números. Não são números, são muitas pessoas. Isto é grave, não é? O PSD tem surgido, e praticamente o único partido ao lado do PS na renovação do estado de emergência. Aqui mesmo na Antena 1, o Primeiro-Ministro admitia que, no limite, o estado de emergência teria de ser renovado até ao fim da pandemia. Está disponível para acompanhar o Partido Socialista nessa renovação, enquanto for necessário? Aqui não é um problema de acompanhar o Partido Socialista, não é? Aqui é um problema de ajudar o país. E no estado de emergência, repare neste pequeno pormenor, mas que não é um pormenor, é um por maior, se assim me permite. Nós não nos abstivemos no estado de emergência, porque se o PSD se abstiver no estado de emergência, ele passa com os votos do PS. Está a ver? Não. Eu voto a favor.
Eu corresponsabilizo-me nisto. Eu não aproveito esta situação de dificuldade para votar contra ou para me abster. Portanto, voto contra e digo as liberdades das pessoas, isto e aquilo, ou então abstenho-me, no sentido de ir captar aqueles que gostavam que houvesse passagem de ano, ou que não se tivesse de recolher ao fim de semana à 1h, ou às 11 da noite, ou não sei o quê, e tentar tirar aproveitamento disso. Não vou tirar aproveitamento, não me abstenho para viabilizar. Não, voto a favor. Estou aqui, corresponsabilizo-me nisso, porque quem está na vida pública tem de pôr, em primeiro lugar, o interesse nacional. E não o interesse, neste caso, do seu partido. O interesse do meu partido era explorar o descontentamento inevitável que estas medidas acarretam. Não é honesto, não é sério. E para todos aqueles que vão fazendo comentários atrás de comentários contra mim por isso, podem continuar a fazer. Porque no dia em que eu mudar disto, não estou a fazer nada na vida pública. E portanto, deixe-me dizer, votei, e vamos votar da próxima vez, outra vez, a favor do estado de emergência, não a favor do PS ou do governo, ou do que quer que seja, a favor de Portugal, com a corresponsabilização de quem se propõe para um cargo destes, que tem de ter e não tem de fugir à responsabilidade. E por falar dos que o criticam, primeiro Cavaco Silva apareceu a propósito de um livro que lançou no verão, depois foi Pedro Passos Coelho a pretexto de uma conferência e logo o PSD se agitou. Acha que foi coincidência ou houve uma convergência entre Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho? O facto de terem falado com um espaço de 2 ou 3 dias, eu já nem sei quanto tempo foi. Eu acho que é coincidência, sinceramente. Não vejo qual a lógica de não ser coincidência. Não vejo, mas as críticas de ambos foram quase idênticas ou muito semelhantes. E perto daquilo que eu digo também. Quer dizer, não vieram dizer nada diferente do que aquilo que é, digamos, a posição oficial do PSD relativamente às matérias que abordaram. Portanto, estamos todos de acordo. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu lamento, mas lamento sinceramente que, mais até no caso do Dr. Passos Coelho, como é evidente, do que do professor Cavaco Silva, até pelas idades de cada um. O professor Cavaco Silva, 10 anos Primeiro-Ministro, 10 anos Presidente da República, toda a gente percebe que, quando fala, não está a pensar num cargo qualquer, como é lógico. E, portanto, é mais no Dr. Pedro Passos Coelho que centram isso. E eu não acho bem, sinceramente, que dentro do partido há alguns, enfim, que estão a pensar mais em si do que no próprio Dr. Pedro Passos Coelho, de cada vez que ele legitimamente dá uma opinião. Ele foi Primeiro-Ministro do país, foi muitos anos Presidente do PSD, então ele não pode, de vez em quando, dar a sua opinião sobre aquilo que pensa que está a ocorrer no país. Não pode. Que ele tem esse direito e não pode estar constrangido de dizer assim, eu vou dar a minha opinião sobre isso e vão logo saltar não sei quantos a dizer que eu quero regressar, que eu quero isto. Não se leia segundo as intenções naquilo que ele diz. Leia-se aquilo que ele está a dizer. Porque eu acho que ele merece. Não receia a sombra de Pedro Passos Coelho? Não receia a sombra de Pedro Passos Coelho? Claro que não, de modo nenhum. E mais ainda, sou o primeiro defensor. Ele tem todo. Se me dissesse assim, dia sim, dia não, ou semana sim, semana não, anda a dar opinião. Não era o meu estilo, não achava bem. Ele não faz isso. Ele, a espaços, quer dar opinião. Tem todo esse direito, valha-me Deus. E não precisamos de estar a olhar para ele e a dizer, vai regressar, quer regressar, não é? Ele sabe lá, se calhar, ele próprio sabe lá, se calhar, se quer regressar, está a ver? Portanto, vamos respeitar isso. Dentro do meu partido, há quem, pensando mais em si, não é? Automaticamente agarra nas declarações do Dr. Passos Coelho e faz daquilo aquilo que elas possam não ser. Eu acho que nem é a melhor forma de respeitar. Quando lhe fiz a pergunta sobre uma eventual convergência entre Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho, lembrei-me da má moeda. Sim. E no passado tudo virou no PSD. Não receia que haja esse risco agora? O risco de? De tudo virar de Pedro Passos Coelho? Sim. Não. Sente-se seguro na sua liderança. Não o assusta este dueto? Não assusta, não é? Não, por amor de Deus. Não assusta, vamos lá ver. Não assusta porque como é que eu lhe explico? Não assusta porque não é essa a intenção das pessoas, nem há necessidade nenhuma disso. É um não problema, quer dizer, as pessoas têm o direito de falar. Eu falei do Dr. Passos Coelho, a mesma coisa se aplica ao professor Cavaco Silva, mas não dá pouco que eu disse, pela diferença de idades. Mas esta agitação que as declarações de Passos Coelho causaram, não significa que está a faltar algo no PSD? Não criaram agitação no PSD, criaram alguns e sempre os mesmos do PSD, de cada vez, repito, que o Dr. Passos Coelho fala, vêm dizer, quer voltar, e ele é que é bom, é isto, é aquilo, mas eles estão a pensar neles, não estão a pensar no Dr. Passos Coelho, está a ver? E eu acho que essa atitude, como lhe estava a dizer, é constrangedora para o próprio Dr. Passos Coelho, que tem a liberdade de espaços e, quando muito bem entender, dar a sua opinião, depois de tudo o que fez pelo país, depois daquilo que é a experiência que ele tem. Ouvir a opinião dele, eu acho que é positivo, sem termos que estar a ler segundo as intenções, devemos lhe dar essa liberdade, tem esse direito.
E é isso que eu acho que as coisas que devem ser. E considera também, como muitos vieram dizer, que Passos Coelho tem um capital político intocável? Agora depende, ou seja, obviamente que tem o capital político intocável, quer dizer, tem a história que tem e o que nós sabemos. O que eu sei não é bem o que eu sei. Sim, o que eu sei, o que a vida me ensinou é que, enfim, o Dr. Passos Coelho, como nós sabemos, foi altamente criticado quando foi Primeiro-Ministro, e eu sei, porque a vida me ensinou, que o tempo vem a favor dele e seu e meu, digamos assim. Portanto, com o tempo, as pessoas esbatem a animosidade e começam a olhar para as questões com mais racionalidade. Portanto, não é um problema ter o capital político intocável. Isso tem, como é evidente, fez o que fez, tem a história e agora a avaliação. Essa avaliação, que era muito negativa, à medida que o tempo passa, vai sendo menos negativa e eventualmente até tornar-se positiva. Quer dizer, muitos é positiva, mas em alguns que vinham como negativa, vêm como positiva. O tempo corre a favor dele, corre a favor de todos nós, nesse aspecto. Vê-o mas mais a favor como dele. um Presidente da República, como um Primeiro-Ministro num qualquer futuro não desses? vamos especular sobre isso. Claro que tenho a minha opinião sobre isso, como é evidente. E qual é a sua mas opinião? não vou especular sobre isso. Isso é uma entrevista que deverá fazer o Dr. Passos Coelho, se ele entender que a deve dar. Mas diz-me a experiência, e eu não sei, não somos todos iguais, mas diz-me a experiência pessoal, que se fizer essa pergunta ao Dr. Passos Coelho, nem ele próprio se calhar sabe responder, no sentido de que não tem planeado exatamente como vai ser a vida dele. A mim fez, eu sei lá o que vou ser, olha, a vida corre e depois logo se vê. Mas, portanto, admite que mais tarde ou mais cedo ele, de facto, regressa à vida política ativa. Em 2021 há as presidenciais e há as autárquicas e há um orçamento de Estado para aprovar ou não. Sim. E isso pode ditar uma crise política. Antevê essa crise? Se me pergunta assim, em 2021, ano que se iniciará depois da manhã, até 31 de dezembro, até daqui a um ano, se eu antevejo, por exemplo, eleições legislativas, eu direi que a probabilidade disso acontecer, uma crise que acabe em eleições legislativas, que em 2021 é baixíssima a probabilidade. Significa que o PSD está disponível para aprovar o Orçamento de Estado? Não, faça as contas. Coisa diferente é se me perguntar 2022. Porquê? Porque o momento mais pesado em 2021 vai ser outubro, em que junta autárquicas com um orçamento de Estado para 2022. Com um orçamento de Estado que tem de ser entregue a 15 de outubro. É 15 ou 12, agora até já nem sei agora. Mais ou menos meados de outubro. Sim, antigamente era 15, acho que agora é uns dias 12, antes. Bom, e portanto, aí sim, aí é difícil, porque o PS vai ter de se entender com quem quer entender, e o Dr. António Costa já foi muito claro mais do que uma vez, mas uma vez formalmente claro, dizer assim, é com a esquerda, é com a extrema-esquerda até, com o Bloco de Esquerda e com o PCP. No dia em que eu precisar do PSD para governar, acaba o meu governo, portanto é uma situação que nem se coloca, e aí vão ter de o fazer já numa situação mais difícil que o Bloco de Esquerda e que um Partido Comunista que está a disputar eleições autárquicas e provavelmente não quer desaparecer e se encosta muito ao governo, taticamente para eles não é famoso. Portanto, o governo tem ali um problema sério para resolver e depois o próprio resultado autárquico. Então, se vê um problema sério, vê um problema sério, mas não antevê uma crise, espera aí. Explique-me um pouco melhor o seu raciocínio. Tem a ver com o facto dos anos só terem 12 meses, não é? Ou seja, se tiver um problema em outubro, que é o momento... Porque é que há de ter um problema em março, ou em abril, ou em maio? Pode ter, mas a probabilidade é baixa. Agora, o momento alto é ali em que se juntam aqueles dois fatores. Se isso originar uma crise, e aí pode originar uma crise, a eleição é em 22, não é em 21. Não vai ter no Natal de 2021. Portanto, admite que possa haver uma crise política com a discussão do Orçamento de Estado para 22. Aquilo que eu digo é que, pelas fragilidades crescentes que o Governo tem mostrado, pela fragmentação dentro do próprio Governo e dos conflitos dentro do próprio Governo, dentro do próprio grupo parlamentar do Partido Socialista, isto é evidente, todos os dias, sempre fracionado, uns a votar de uma maneira, outros a querer votar de outra maneira, isto é permanente, ainda ontem aconteceu, está sempre a acontecer no grupo parlamentar do Partido Socialista. E, dentro do Governo também, a fragilidade do Ministro Eduardo Cabrita, os conflitos do Ministro Pedro Nuno com o próprio Primeiro-Ministro. Quer dizer, todas estas confusões antevêem que é muito difícil a legislatura chegar até ao fim, porque o Governo já está cansado, já não está completamente unido. Agora, o que eu lhe estou a dizer é que a legislatura termina em 23. O que eu lhe estou a dizer é que em 21, no ano que agora vai começar, a situação mais aguda será outubro, e, portanto, pode ter uma crise em março ou em abril, não vejo porquê.
Pode sempre acontecer, não vejo porquê. Mas aí vai ser um momento mais complicado e se assim for, e se desse para o torto em termos de crise política, é 22, não é 21, não é? Diz que o Governo está cansado. Prevê alguma remodelação do Governo ou deveria o Primeiro-Ministro proceder a uma remodelação do Governo? Não sei se o Primeiro-Ministro neste momento ainda tem condições, não sei, não estou aqui a afirmar, se ainda tem condições de fazer uma remodelação ministerial forte. Sabe tão bem como eu, penso eu, também já tenho muita experiência disto, à medida que o tempo avança, os governos vão cansando e vão começando a passar os chefes de gabinete para secretários de Estado, os secretários de Estado para ministros, porque já não conseguem ir à sociedade e arranjar soluções fortes. Em sua opinião, o Governo já está nessa situação? E o Governo admito que já esteja por aí. Repare, a quantidade de secretários de Estado está sempre a mudar. Eu até já lhe perdi a conta. É muita gente que já mudou. E, portanto, sinto um bocadinho isso. E, portanto, perguntam, Primeiro-Ministro, uma remodelação ministerial. Ele é que sabe, mas sim, se conseguir soluções fortes. Ainda está em condições de conseguir soluções fortes? Ainda tem a força anímica para? Dirá que sim, mas não é isso que está em causa, não é o que ele diz, é exatamente o que nós olhamos e vemos e sentimos. E, portanto, eu acho que está claramente na curva descendente. Isso acho, sinceramente que acho. Presidenciais apoia Marcelo Rebelo de Sousa, mas o presidente candidato tem um capital próprio que não lhe permite a si cantar vitória no dia 24 de janeiro, mas vai associar-se a essa vitória, pergunto de outro modo, para si será maior a vitória com Ana Gomes em segundo lugar ou com André Ventura em segundo lugar? Primeiro deixe-me dizer relativamente às presidenciais uma coisa inequívoca, não é? Que não ouço ninguém dizer, nem mesmo os analistas, quem é já de antemão o derrotado das eleições presidenciais. O derrotado das eleições presidenciais, hoje, 30 de dezembro, em que estamos ainda há 27 dias, ou 25 dias, 26 dias, das eleições presidenciais, é o Partido Socialista. O Partido Socialista, maior partido no Parlamento neste momento, maior partido nas autarquias deste país neste momento, não está capaz de apoiar nenhum candidato daqueles que se apresentam, nem está capaz de fomentar uma candidatura em que se possa rever e apoiar. O PS perdeu. É como no futebol, aquelas equipas que a 5 jornadas do fim já desceram divisão. Já têm tão poucos pontos que nem caem em jogos todos, já desceu. Portanto, aqui é a mesma coisa. O grande derrotado das presidenciais, independentemente do resultado, é o Partido Socialista. Já perdeu. Não tem sequer candidato. Perdeu. Pronto. Dito isto, perguntou-me também se eu vou-me associar à vitória do professor Marcelo. Ou se para si maior a vitória com Ana Gomes em segundo lugar? Sim, relativamente à primeira pergunta da segunda. Primeira pergunta, deixa-me dizer, não me vou associar à vitória, será do professor Marcelo Rebelo de Sousa, mas moderadamente direi, nós apoiámos aquele que ganhou e que inclusive foi... Conta surgir ao lado dele durante a campanha? Não sei, mas eu penso que a forma como ele desenhou a campanha dele, mas é não para mim e não para praticamente toda a gente. Ele vai fazer muito pouca campanha ou quase nenhuma, como sabe. As instruções que foi dando não tem diretores de campanha distritais, não tem nada, não é? Portanto, faz um one-man show, não é? Como ele gosta e como já, aliás, em parte fez na última campanha, agora por maioria de razão, ainda o faz mais. Maioria de razão, porque entretanto foi Presidente da República e porque há uma pandemia, não é? Portanto, acho que não, mas por esta razão, penso eu, mas veremos, é como ele quiser, não é? Para fechar este dossiê presidenciais, peço-lhe que responda à minha pergunta. Ana Gomes em segundo ou André Ventura em segundo, qual dos dois prefere? Essa pergunta é que faria a manchete da notícia que nós estamos da entrevista que estamos a ter. Espero a resposta. Obviamente que eu acho que para o país não lhe vou dizer quem deve ser segundo ou terceiro, mas vou-lhe dizer uma coisa que vai num sentido que eu penso que me quer elucidar politicamente. Acho que será mau para o país se o líder do Chega, o Dr. André Ventura, tiver uma votação grande e expressiva. Eu acho que não é bom para o país, porque o discurso que ele tem feito é um discurso que eu não gostaria que fosse fortemente premiado em eleições. Fortemente, nunca será muito, como é evidente. O senhor deu-lhe uma boleia nos Açores. O Chega, nas sondagens, bem sei que não gosta de sondagens, mas continua a ser... Mas eu não gosto de sondagens dessas que são fabricadas para pôr nos jornais, porque eu também tenho as minhas sondagens. Quando está a dizer assim, o Chega tem mais apoio neste momento do que tinha há um ano e tal atrás. Tem, não precisa de sondagens para nada. Então não falo com as pessoas. Claro que tem.
E claro isso muito à custa do eleitorado PSD? Não. Não? Não. Não acha? Não. Vou-lhe dizer assim, acho, primeiro, fundamentalmente à custa da abstenção, à custa de pessoas que estão descontentes. Está a ver? Essa é a principal zona onde o Chega vai buscar votos e, diga-se de passagem, bem, ou seja, nós não estamos a conseguir e ele vai onde nós não conseguimos. Contribuiu bem, um no pouco sentido, para essa subida, não é que eu queira, mas compreende-se. Deixe-me dizer, primeira zona, digamos assim, onde o Chega recruta apoiantes é na abstenção, é nos descontentes. Pronto. Depois é, obviamente, um pouquinho mais no CDS e no PSD do que nos outros, mas também vai buscar aos outros. Olha, quando cresce no Alentejo é muito à custa do PCP, não é sequer à custa do PSD, que lá tem uma implantação mais reduzida. Portanto, não sinto no PSD erosão por aí, não sinto. No PSD há um ou outro caso que saiu do PSD para o Chega, que não me pergunto quem é, eu não conheço a Manela, o Joaquim ou o António, não conheço, mas daquilo que me conta, que é alguém, por exemplo, que sempre quis ser presidente da Conselhia, não sei onde, e nunca conseguiu, fez sendo parte de uma minoria, e de repente saiu para o Chega e vê a possibilidade de ser presidente da Conselhia. Mas que acabou por dar um novo fôlego ao Chega, ou um fôlego ao Chega nos Açores? Nos Açores? Não, repare, os Açores é assim. O governo dos Açores é o governo que podemos apelidar da antiga Aliança Democrática, PSD, PPM e o PSD, que não tinham votos suficientes e precisavam que a IEL e o Chega votassem a favor. Quer a IEL, quer o Chega disseram assim, votamos a favor, não estão na governação, votamos a favor, mas têm de fazer isto e aquilo. Mas têm de fazer isto e aquilo. As condições da IEL até, penso que são muitas mais que as do Chega. Mas quer um, quer outro, são condições que puseram que são fáceis de aceitar porque fazem parte do nosso próprio programa. Estou a falar de algo que se passou nos Açores onde eu não tenho intervenção. A única coisa que eu tenho é o presidente do PSD dos Açores e eu não tive de dizer nada. Não, eu não tive de dizer nada. O presidente não é isso que André Ventura diz que falou consigo. Sim, mas há um acordo feito consigo. Pois, mas tem de o mostrar, tem de pegar no acordo, está aqui o acordo. Não é? Portanto, não fez nenhum acordo com o André Ventura? Não, o acordo que existe, não é? Digamos assim, são fundamentalmente aquelas 4 reclamações que ele faz, que é o maior combate à corrupção, mas isto é lá nos Açores. Mas isso é lá ou seja, basta que eu, no corredor da Assembleia, corredor dentro do plenário, falo com o André Ventura 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, que logo as câmaras estão em cima e dizem que eu falei com o André Ventura. Também não sou mal criado e ele também não. É uma coisa, devo dizer, portanto, eu conheço pessoalmente. Não sobre os Açores, houve ou não um entendimento direto entre si e o líder do Chega? Não. Aquilo e que o senhor falou com o Marcelo Rebelo de Sousa sobre esse entendimento e eu estou a tentar acelerar a entrevista porque não falei. Vamos lá ver uma coisa. Tudo se passou nos Açores, porque quer a Madeira, quer os Açores, quer no PSD, quer nos outros, têm autonomia. E, portanto, a única coisa que eu sei é que o presidente do PSD Açores e hoje presidente do Governo Regional, o Dr. José Manuel Bolieiro, me foi simpaticamente dando conhecimento, não digo todos os dias, mas dia sim, dia não, daquilo que estava a acontecer. Mas não era para me pedir autorização para isto ou para aquilo, que ele não me pede autorização. Viu o Dr. Alberto João Jardim alguma vez ligar ao professor Cavaco Silva a pedir autorização? Não é assim que as coisas funcionam nas autonomias. Portanto, são matérias da autonomia. Agora, o que eu digo é que estou de acordo com o que ele fez. Não me ponho de fora, estou de acordo com o que o Dr. Bolieiro fez. Há 2 candidatos nestas presidenciais, Ana Gomes e Marisa Matias, que afirmam que não dariam posse a um governo do Chega. Vê alguma objeção a um governo nacional com o Chega? Um governo seu, por exemplo, com o Chega? Bem, primeiro não faz sentido a posição quer de uma candidata, quer da outra. Imagine que o povo português resolvia dar ao Chega 20 e tal ou 30%. Então, não quer dizer, pegava em 20 ou 30% dos portugueses e dizia: vocês não contam para nada, eu não dou posse. Então, se o Dr. André Ventura ganhar as eleições presidenciais, se ganhasse, estamos em teoria, se ganhasse as eleições presidenciais, não tomava posse. Admite um governo seu com o Chega? Não é fácil. Isto não é. Estamos a dizer assim, agora diga em 30 segundos. Isto não é assim. Ou seja, um governo meu com o Chega lá dentro é muito difícil, não é? Com um apoio como foi dado nos Açores, depende daquilo que eu tenho sempre dito a mesma coisa. Se o Chega se moderar, poderá ser possível falar. Se não se moderar,
não é possível falar. Portanto, se vier pedir aquilo que choca frontalmente com os princípios, os valores e o programa do PSD, é absolutamente impossível. Isto é lógico. Autárquica, se o senhor precisa de um bom resultado nessas eleições... Como eu não preciso, quem precisa é o PSD. E a sua liderança, já agora, não frente ao PSD. Não. Já sei que não me vai falar em nomes, ou aceita dizer-me quem é que são os seus candidatos para Lisboa e Porto? Nós temos uma comissão... Olha, deixa-me dizer-lhe uma coisa também que é engraçada. Pela primeira vez na história do PSD, desde 1974, que vai haver eleições autárquicas geridas por um presidente do partido que ele próprio foi autarca há muitos anos. Não tem mais ninguém na história. O Dr. Sá Carneiro geriu autárquicas, não foi autarca, o Dr. Balsemão, o Dr. Cavaco Silva, etc. Eu sou o processo primeiro. Não deveria já estar mais adiantado, assim sendo? Houve outros que foram autarcas, mas não geriram autárquicas, não calhou no consulado deles. Pronto. Portanto, estou-lhe a dizer isto para aumentar a minha responsabilidade. Não estou a fugir, estou a aumentar a minha responsabilidade. É vital para o PSD ter um bom resultado nas autárquicas. E por isso estamos a gerir isto como deve ser gerido. Temos uma comissão autárquica que nomeamos, a Comissão Política Nacional nomeou, em que as 5 pessoas, todas, ou são presidentes de Câmara ou foram presidentes de Câmara, sabem o que estão a fazer. O presidente do partido como é que vai gerir Porto e Lisboa, que são as essa câmaras comissão gera as 308 em articulação com as distritais e eu intervenho apenas naquelas em que me chamam. Precisamos da intervenção aqui, chamam-me e eu vou. E faço essa intervenção, porque quero me responsabilizar, porque isto é importante. Lisboa e Porto não têm que me chamar, é comigo. E, portanto, fica aqui também já um aviso. Podem escrever as notícias todas que quiserem sobre os nomes para Lisboa e sobre os nomes para o Porto. Eu digo-lhe assim, falaram comigo, fui eu que disse, então podem escrever porque é verdade. Então, falaram com outros. Então, olha, só pode acertar como Paulo eu posso Rangel acertar no Totoloto, porque quem vai gerir isso sou eu. Diga. Falou com Paulo Rangel no Porto? Ou para o Porto? Não falei com ninguém, nem deixo de falar. Aliás, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nós estamos em dezembro. Isto faz parte até da própria experiência. Eu disse que temos de tratar, quero tratar isto com a experiência. Eu, de autarquias, saberei umas coisitas, não é? Sou capaz de me dar esse crédito. Assim, então queria que eu tivesse um candidato em dezembro, não é? Anunciava agora em janeiro, e ele andava 10 meses em campanha. Quando chegasse a fim de fevereiro, princípio de março, já não sabia o que havia de fazer. Sabe? Mas quem é que gostaria de ver é no muito Porto cedo, e em Lisboa? É muito cedo. Há diversos candidatos possíveis em Lisboa. É de lá para ali. Há mais candidatos possíveis em Lisboa do que no Porto. É evidente, Lisboa é maior que o Porto. O centro da política está em Lisboa. Há mais políticos em Lisboa do que no Porto. Portanto, é evidente que é assim. Agora, o Dr. Fernando Medina não é imbatível. E tem algumas fragilidades, portanto, não vamos dizer assim, Lisboa é muito difícil, bem, vamos arranjar aqui uma candidatura para ver se a coisa escapa. Não, eu acho que temos de ir para ganhar, ou para nos batermos lado a lado. E aqui no Porto, sendo até, se fosse há um mês atrás, eventualmente mais difícil, agora, com o que aconteceu, com a acusação do Ministério Público, a situação muito periclitante em que está o atual Presidente da Câmara do Porto, torna isto aqui, quer para o PSD, quer para o PS também, mas para o PSD, que é o que me interessa, enfim, um horizonte completamente diferente, porque se o juiz de instrução... É possível ao PSD ganhar a Câmara do Porto nas próximas presidenciais? Nas próximas autárquicas, peço desculpa. Sim, vamos olhar para a eleição no Porto com a vontade de ganhar. Não vamos olhar para a eleição no Porto com a vontade de fazer um resultado jeitoso. Temos de olhar para a eleição no Porto e em Lisboa, no Porto, com a vontade de ganhar, principalmente agora, não é? Porque há 15 dias ou 3 semanas atrás Santana Lopes em Lisboa. Hã? Santana Lopes em Lisboa. É possível? Isso tenho de perguntar. Eu já vou pedir desculpa à pessoa. Eu recebi no outro dia o presidente do Aliança no Parlamento, depois de ele ter sido eleito em Congresso. Essa pergunta tem de ser feita ao presidente do Aliança, que é o partido do Dr. Santana Lopes. Mas Santana Lopes também já não é líder do Aliança. Mas é militante. Mas não o vê entrar novamente no PSD? Eu neste momento o senhor almoçou recentemente com ele? Almocei com ele, jantei com ele e até com algum gosto, porque deixe-me explicar uma coisa. Rapidamente. Eu conheço o Dr. Santana Lopes há muitos anos. Eu fiz parte da equipa do Santana Lopes. Mas não há jantares, como não há almoços grátis, não há jantares grátis. E pelo feitio dele, pelo feitio dele e até pelo meu feitio, conseguimos estar em campos diferentes e até ter sido adversários sem nos zangarmos, nunca me zanguei. E quando estamos juntos, ele diz umas coisas e eu rio-me, eu digo-lhe, eu rio também. É um ambiente estendido. Então, e porquê um que jantou agradável. Com Santana Lopes? E, portanto, eu não estava com ele há muito tempo e houve um amigo comum que o encontrou e que depois me disse, vocês não querem? E fomos jantar no dia em que fazia 19 anos
em que ele ganhou Lisboa e eu ganhei o Porto. É isto, e não há mais do que isto. Os temas são complexos, mas vou-lhe pedir rapidez nas respostas. Novo banco, há uma comissão parlamentar, 200 personalidades para ouvir, uma comissão parlamentar de inquérito. Sim. Só à conta do PSD há uma lista de 76 nomes e nessa lista Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu. Qual é o objetivo de chamar o Banco Central Europeu? Significa que o PSD tem dúvidas sobre a resolução ao novo banco? O facto de pôr o Mário Draghi e a Christine Lagarde no Banco Central Europeu, vamos lá ser sensatos, não é para ver a Christine Lagarde ou o Mário Draghi no Parlamento Português a responder na Comissão de Inquérito. É ele ou quem eles indicarem em razão da matéria, não é? Portanto, vamos lá. Mas porquê que chama o Banco Central Europeu? Senão torna-se ridículo, não é? Duvida da resolução porque duvida da resolução do novo banco? Põe em causa essa resolução? Não. O que eu ponho em causa é a forma como está a ser executado um contrato em que os portugueses estão a pagar milhões e milhões e milhões e milhões de euros e o contrato, pura e simplesmente, é secreto e o governo diz assim, temos de cumprir o contrato. E eu digo, sim, nós temos de cumprir o contrato e a outra parte também tem de cumprir o contrato. E já agora qual é o contrato? O contrato não podemos mostrar, é secreto, mas temos de cumprir o contrato, já têm de nos pôr a cumprir o contrato. E, portanto, eles pedem 700 milhões, e mais 800 milhões, e mais 800, e mais isto, e mais aquilo. E o povo português paga e não bufa, e não vai sequer verificar se a outra parte está a cumprir o contrato, que é o quê? Se as menos-valias geradas que nós, todos portugueses, estamos a pagar, se essas menos-valias são reais no sentido de que os bens foram vendidos a preço justo. Olha, o imobiliário em 2017, 18 e 19, que é disso que estamos a falar, não é 20, em 17, 18 e 19, o imobiliário subiu fortemente. E o novo banco sempre a vender, com prejuízo, e não é relativamente ao valor inicial de balanço, é relativamente ao valor já reavaliado. Todos os bancos vendem crédito mal parado, é assim, Sim, com descontos, os imóveis inclusive. Portanto, acha que os saldos são maiores no novo banco do que então, em relação uma coisa. ou comparação com o que estão a fazer os outros bancos? Imagino que tenha um banco que foi adquirido por 100 e está no balanço por 100. Nós até vamos achar que ele está por 100 e até já só valia 70 ou 80 ou fosse o que fosse. Mas, entretanto, há 6 meses atrás, os 100 foram reavaliados e foram colocados no balanço apenas por 50. E depois, passado 3 meses, vende por 10 ou vende por 15. Estou a inventar os números. Não acha isto estranho? Mais ainda, quem comprou isso por 10 ou por 15 que estava avaliado por 50 está a ganhar dinheiro? Então não podemos saber. O que é que o PSD isto é uma vai matéria, fazer? Olha, devia ter posto no princípio, isto é uma matéria que me irrita, porque acho que as pessoas estão olha, esta e a TAP. Não me falou na TAP, íamos dar ao mesmo. Se for rápido nas respostas, prometo lá ir ainda, mas muito rapidamente está a terminar este tempo de entrevista. O que é que o PSD vai fazer se a auditoria do Tribunal de Contas não estiver pronta quando o novo banco precisar de aumento de capital? Veremos na altura, mas a auditoria do Tribunal de Contas aprova também... não... Não, deixe-me dizer, a auditoria do Tribunal de Contas, não precisamos... Eu estou a falar por mim, que fui quem primeiro pediu a auditoria e sugeriu a auditoria. Por isso mesmo estou a fazer... vamos lá ver. Ela não tem que estar pronta 100% em abril, maio. Pode estar parcialmente, ou seja, já identificamos este pacote e este, ainda falta aquele e o outro. Imagine, e isto já dá uma ajuda. Portanto, deixe ver como é que as coisas... Ou seja, admite que não é inviabilizar, é apenas condicionar. Não. Se a auditoria do Tribunal de Contas vier a dizer assim, nós já entregamos 3 mil milhões de euros ao novo banco, e verdadeiramente só devíamos ter entregue, imagino, 2 mil milhões, porque há 1.000 milhões de menos-valias que não são corretas, então é o novo banco que não está a dever dinheiro. Aos portugueses, a todos os contribuintes. Olha, entre o novo banco e a TAP, e só durante o período deste governo, entre aquilo que este governo meteu ou quer meter no novo banco, e meteu ou quer meter na TAP, sabe uma coisa... assim é que as pessoas entendem melhor, porque a gente fala 7 mil milhões, 5 mil milhões, as pessoas nem sabem o que é. Eu vou dizer, 7 mil milhões, sabe o que é? Era fazer, por exemplo, 16 hospitais centrais. Não é 16 hospitais pequeninos. 16 hospitais centrais. Bastante mais que 2 mil centros de saúde. É disto que estamos a falar. É isto que nós não fazemos por força daquilo que estamos a entregar ao novo banco e à TAP. É um assunto sério. O governo deve encerrar a TAP? Hã? O governo deve encerrar a TAP? Depende, mas não excluo nada essa hipótese. Mas mesmo nada essa hipótese. Ainda para mais aquilo que tem vindo a lume. E sabe, por exemplo,
despesas com pessoal absolutamente brutais, salários brutais, salários de 12, 15, 16, 17 mil euros por mês é comum. Agora o CEO ganha 30 e tal mil euros por mês e o governo está todo contente porque o anterior ganhava 50 e tal mil e nestes 50 e tal mil tem um apoio mensal de 7 mil euros para a casa e 7 mil euros para a educação do filho todos os meses. Mas é esta TAP que fomos tendo que estamos a pagar com o nosso dinheiro. E é esta TAP que, muito bem, o governo Passos Coelho privatizou e era o que devia ter sido, reverteram a privatização, nacionalizaram outra vez a empresa, estamos outra vez com isto tudo a braços. E, portanto, é isso que eu estou a dizer. Repare... Mas o país não precisa da empresa. O país não precisa da empresa. O país não precisa de uma empresa que tem permanentemente prejuízos ao longo da história e prejuízos derivados, naturalmente, de erros de gestão, problemas de mercado também seguramente, e, acima de tudo, com despesas com o pessoal brutais. Deixe-me dizer-lhe outra coisa. Estamos no Natal. Deixe-me dizer-lhe outra coisa. Lembra-se aqui há uns anos atrás, quando a TAP, penso que foram os pilotos, fizeram uma greve em cima do Natal e deram cabo da vida a muitos e muitos portugueses. Pois é, a esses portugueses que agora a TAP está a pedir dinheiro, não é? Para se salvar, mas na altura de vida desrespeitou-os. Está a ver? Portanto, isto não pode ser de qualquer maneira e o dinheiro dos contribuintes tem de se olhar para ele de uma forma diferente. Portanto, olha, estes dois dossiês, o Novo Banco e a TAP, não pode ter mais contra aquilo que o Governo está a fazer do que estamos a ver. Não há uma possibilidade de entendimento com o Governo nesta matéria. Acho um desaforo, sinceramente, tudo isto da forma como está a acontecer. Como é que vai ser a sua passagem de ano? Vai ser diferente de anos anteriores? Vai ser um bocadinho diferente. Ela não costuma ser uma grande festa, porque já não, isto é quando somos muito novos, mas vai ser em casa e com muito pouca gente, praticamente com as pessoas com quem eu vivo. Na prática é isso, não é? Rui Rio, líder do PSD, uma entrevista que pode recuperar na página da Antena 1, mas que terá de ir buscar à página da RTP. Muito obrigada. Obrigado.